Meu nome é Marina e minha história começa quando minha mãe se casou com meu pai, embora ele não fosse apenas meu pai na época, ele também era pai da Catarina, tendo se divorciado quando ela tinha apenas 2 anos. Olhando para trás, tenho que admitir que nossa situação familiar era bem única. Diferente do cenário da madrasta malvada que vemos nos filmes, minha mãe se dava muito bem com a mãe da Catarina. Elas conversavam ao telefone, coordenavam visitas e até tomavam café juntas às vezes. Catarina vinha nos fins de semana e feriados, e no início tudo era perfeito. Tínhamos idades próximas e, apesar de sermos meio irmãs, nos demos bem imediatamente. Passávamos horas brincando juntas, compartilhando segredos e fazendo todas as coisas que irmãs fazem. Lembro como construíamos cabanas de cobertores na sala e ficávamos acordadas até tarde assistindo filmes, tentando conter nossas risadas para que nossos pais não nos ouvissem. Mas conforme fomos crescendo, as coisas começaram a mudar. O ensino médio trouxe novos amigos, interesses diferentes e, lenta mas seguramente, começamos a nos distanciar. Catarina encontrou sua própria turma e eu notei que ela estava se tornando, bem, desleixada seria um jeito educado de dizer. Catarina, você pode pegar suas coisas do banheiro? Eu pedia, tentando esconder a irritação na minha voz. Tá, depois eu faço, ela respondia sem nem tirar os olhos do celular. Mas o depois nunca chegava. Em vez disso, minha mãe acabava me pedindo para limpar depois dela. Marina, querida, só limpa logo, mamãe dizia. Ela é nossa convidada, afinal. Eu rangia os dentes e fazia, mas cada vez que isso acontecia, uma pequena semente de ressentimento criava raízes. Mesmo assim, eu ficava quieta. O que mais eu poderia fazer? Mesmo naquela época, eu era responsável, aquela que entendia a importância de manter a paz em nossa família misturada. Depois do ensino médio, mergulhei na vida universitária. Trabalhei duro, estudei ainda mais e comecei a guardar cada centavo que podia dos meus trabalhos de meio período. Meus avós, os pais da minha mãe, sempre me apoiaram, dizendo o quanto estavam orgulhosos da minha independência. Após a formatura, consegui um bom emprego, daqueles com benefícios e horários regulares. O salário era decente o suficiente para que eu começasse a procurar meu próprio lugar, alugando primeiro. Todo mês, eu guardava uma parte do meu salário, vendo minhas economias crescerem devagar, mas constantemente. Meus pais também me apoiavam, do jeito deles. Eles passavam no meu apartamento alugado com comida caseira e itens aleatórios que achavam que eu poderia precisar. Mas foram meus avós que realmente ajudaram a tornar meu sonho de ter uma casa própria realidade. Entre minhas economias, a generosa contribuição deles e a ajuda dos meus pais com custos de reforma imóveis, finalmente comprei meu próprio lugar. Naquela primeira noite no meu novo apartamento, fiquei parada no meio da sala, respirando o cheiro de tinta fresca e sentindo como se finalmente tivesse chegado lá. Tudo estava exatamente onde eu queria, incluindo o conjunto de jantar antigo que minha bisavó tinha me deixado e a garrafa cara de vinho que eu estava guardando para uma ocasião especial. 6 meses depois que me mudei, mamãe ligou. Querida, preciso te pedir um favor, ela disse ao telefone, com aquele tom doce e cuidadoso que usa quando quer algo grande. É sobre a Catarina. Senti meu estômago apertar. O que tem ela? Ela conseguiu um emprego aqui na cidade, não é maravilhoso? Mamãe fez uma pausa dramática. Mas ela precisa de um lugar para ficar enquanto se estabelece. Só por alguns meses. Apertei o telefone com mais força. Mãe? Ela não pode pagar aluguel ainda e você tem aquele quarto extra, mamãe continuou. Significaria muito para todos nós. Você sabe como é difícil começar. Fechei os olhos, lembrando de todas aquelas vezes em que Catarina tinha deixado nossa casa parecendo que um furacão tinha passado quando éramos mais novas. Mas talvez ela tivesse amadurecido, talvez tivesse mudado. Era só por 2 meses, certo? Tá bem, ouvi minha própria voz dizer. Mas só por 2 meses. Ah, querida, obrigada. Você é uma irmã tão boa, mamãe exclamou. A Catarina chega amanhã. Catarina chegou como um vendaval, com 4 malas enormes, e imediatamente começou a desfazê-las, ou melhor, começou a jogar suas roupas por todo lado. Em uma hora, minha sala impecável parecia que uma bomba de roupas tinha explodido.
Naquela noite, cheguei do trabalho e encontrei pratos sujos empilhados na pia e embalagens de comida pela metade espalhadas pelo balcão da cozinha. Catarina estava esparramada no meu sofá assistindo TV. Ei, você pode lavar sua louça? Perguntei, tentando manter minha voz equilibrada. Depois eu faço, ela disse sem tirar os olhos da tela. Ela nunca fez. Os dias passaram e a situação só piorou. Uma manhã, abri meu guarda-roupa para encontrar várias das minhas roupas favoritas faltando. Encontrei-as mais tarde no quarto da Catarina, amassadas no chão. Que droga, Catarina, confrontei ela. Por que você está pegando minhas roupas sem pedir? Ela revirou os olhos. Qual é? Somos do mesmo tamanho. Não seja tão chata com isso. Somos irmãs, lembra? Irmãs pedem permissão, murmurei, mas ela já estava saindo. A gota d'água foi a situação com a comida. Eu sempre gostei de cozinhar, fazendo o suficiente para sobrar e levar para o trabalho no dia seguinte. Mas agora eu chegava em casa e encontrava tudo que tinha feito na noite anterior completamente acabado, sem nada preparado em troca. Catarina, você não pode continuar comendo toda a comida sem contribuir, eu disse uma noite, parada na frente da minha geladeira vazia. Ela olhou para cima do celular, irritada. Sou uma convidada aqui, Marina. Você é anfitriã, você deve cuidar dos seus convidados. Além disso, essa nem é minha cozinha, ela completou. Convidada ou não, você precisa ajudar, insisti. Tanto faz, ela deu de ombros. Se você vai ser tão estranha com isso, vou só pedir delivery. Fiquei ali parada, vendo ela rolar a tela dos aplicativos de entrega, sentindo minha pressão subir. Isso não era o que eu tinha concordado em fazer. Mas toda vez que pensava em confrontá-la mais seriamente, ouvia a voz da minha mãe na minha cabeça: você é uma irmã tão boa. 2 semanas nesse pesadelo de convivência, eu já estava contando os dias até meu apartamento ser meu novamente. O trabalho tinha sido particularmente pesado naquele dia, e tudo o que eu queria era chegar em casa, esquentar alguma sobra, se houvesse alguma, e desabar no meu sofá. Em vez disso, entrei na escuridão. No início, pensei que talvez Catarina tivesse finalmente saído para a noite, me dando um pouco de paz e silêncio. Mas então notei a luz tremeluzente vindo da minha sala. Quando virei a esquina, parei morta no lugar. Ali, na minha mesa de jantar, usando o conjunto antigo da minha bisavó que eu mal usava por ser tão precioso para mim, estavam Catarina e um cara que eu nunca tinha visto antes. Velas estavam acesas por todo lado, criando o que deveria ser uma atmosfera romântica. Eles estavam inclinados um para o outro, rindo e se beijando entre garfadas do que parecia ser comida de delivery arrumada nas minhas relíquias de família. Mas o que realmente fez meu sangue ferver foi a garrafa aberta na mesa, minha garrafa, o vinho caro que eu estava guardando para uma ocasião especial, agora pela metade entre esses 2 estranhos. Bati no interruptor de luz. Que diabos é isso? Catarina pulou, então revirou os olhos quando viu que era eu. Meu Deus, Marina, você nos assustou. Quem é esse? Exigi, apontando para o cara que agora me olhava com uma expressão irritada. E por que você está usando a porcelana da minha bisavó? E aquele vinho era caro e guardado para uma ocasião especial. Este é o Daniel, Catarina disse casualmente, como se tudo isso fosse perfeitamente normal. E isso é uma ocasião especial. É nosso 3º encontro. Não me importa se é seu casamento, você não tem direito de trazer estranhos para minha casa sem pedir e definitivamente não tem direito de usar minhas coisas sem permissão. Daniel limpou a garganta. Ei, estamos tentando ter um momento romântico aqui. Você poderia nos dar privacidade? Talvez ir tomar um café em algum lugar ou ficar na casa de uma amiga esta noite? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Como é que é? Catarina concordou, passando um braço pelos ombros de Daniel. Gostaríamos de ter um tempo a sós. Não é legal invadir o encontro de alguém assim. Invadir o encontro de alguém? Isso é meu apartamento. Qual é, mana? Catarina fez beicinho. Não seja tão chata. Só queremos passar um tempo juntos. Tempo juntos? Saia, apontei para Daniel. Você precisa sair agora mesmo, ou vou chamar a polícia e ter você removido por invasão. Você não ousaria, Catarina engasgou.
Peguei meu telefone e comecei a discar. Quer apostar? O sorriso de Daniel sumiu. Ele se levantou, pegando sua jaqueta. Que seja, isso é ridículo. Tô fora daqui. Daniel, espera, Catarina gritou atrás dele enquanto ele se dirigia para a porta. Ela se virou para me encarar. Valeu mesmo, Marina. Valeu por arruinar tudo. Ela pegou sua bolsa e saiu tempestuosamente atrás dele, batendo a porta com tanta força que meus quadros tremeram nas paredes. Meu telefone tocou cedo na manhã seguinte. O nome da minha mãe piscou na tela e eu já sabia que isso não ia ser bom. Como você pôde? Ela começou antes que eu pudesse sequer dizer alô. Sua própria irmã. Mãe, me deixa explicar. Explicar o quê? Como você humilhou aquela pobre menina na frente do encontro dela? Como você ameaçou chamar a polícia? Apertei a ponte do nariz. Ela te contou que estava usando a porcelana da bisavó? Ou que abriu meu vinho caro sem pedir? Ah, Marina, Marina, a voz da minha mãe pingava desapontamento. Quando você se tornou tão egoísta, tão arrogante? Sua irmã está tentando construir uma vida aqui e você está tratando ela como uma criminosa. Ela trouxe um completo estranho para minha casa sem. Ela é uma menina infeliz que precisa do apoio da família agora, mas claramente você está muito envolvida no seu próprio mundinho para ver isso. Antes que eu pudesse me defender mais, mamãe desligou. Fiquei olhando para meu telefone, sentindo uma mistura de raiva e mágoa borbulhando dentro de mim. Mas não tive muito tempo para processar porque, mal uma hora depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez era a mãe da Catarina. Marina, sua voz estava afiada. Precisamos conversar sobre seu comportamento. Meu comportamento? Não pude evitar rir. E o comportamento da Catarina? Sabe, desde que você comprou esse apartamento, você mudou, ficou arrogante, egoísta. Isso não é justo. Não é justo? Vou te dizer o que não é justo. Você esqueceu quando você e sua mãe se mudaram para cá? Vocês ficaram na nossa casa por 2 semanas. Catarina e eu tratamos vocês duas com nada além de respeito. Não expulsamos vocês nem ameaçamos chamar a polícia. Isso era completamente diferente, protestei. Nós não destruímos sua casa nem usamos seus pertences pessoais sem permissão. Olha, eu chego em casa exausta do trabalho todo dia e em vez de descansar, estou limpando depois da Catarina. Ela não lava a louça, não lava a roupa. Você está sendo muito rígida com ela, a mãe da Catarina me interrompeu. Ela me conta como é difícil morar com você, como você é tendenciosa contra ela. São coisinhas, Marina. Você precisa parar de ser tão inflexível com cada coisinha. Coisinhas? É sobre respeito básico. Ela não aprecia nada que eu faço, não respeita minha casa nem meus pertences. Ela é sua irmã. Bem, se ela não gosta de morar comigo, ela pode sair do meu apartamento agora mesmo. Houve uma forte inspiração do outro lado da linha. Entendo, a voz da mãe da Catarina ficou gelada. Vou conversar com seu pai e sua mãe sobre isso. Não pense que isso acabou. A linha ficou muda. Fiquei sentada ali, minhas mãos tremendo de frustração. Como eu tinha me tornado a vilã dessa história? Tudo o que eu queria era um pouco de respeito básico e consideração na minha própria casa. Era realmente pedir demais? Meu telefone tocou novamente algumas horas depois. O nome da minha mãe piscou na tela pela segunda vez naquele dia. Quase não atendi, mas sabia que ignorá-la só tornaria as coisas piores. Meu dedo pairou sobre o botão de recusar por um momento antes de finalmente aceitar a chamada, me preparando para o que estava por vir. O que há de errado com você? Ela nem disse olá. Acabei de desligar o telefone com a mãe da Catarina. Ela está incrivelmente chateada. Desabei no meu sofá, sentindo uma dor de cabeça começando a se formar. Mãe, você tem alguma ideia de quanto eu trabalhei para manter esse relacionamento? A ex-mulher do seu pai e eu sempre nos demos maravilhosamente bem. Tenho orgulho disso, e agora você está arruinando tudo. Você sabe como é raro famílias divorciadas se darem bem como nós? Eu estou arruinando tudo, sentei-me ereta, minha voz subindo. Mãe, você me prometeu que a Catarina não interferiria na minha vida.
Você disse que eu mal a veria porque ela estaria no trabalho o dia todo. Bem, adivinha só? Já faz 2 semanas e ela não foi a uma única entrevista de emprego. Nenhuma. Ela está procurando. Não, não está. Ela fica em casa o dia todo fazendo bagunça no meu apartamento e trazendo caras aleatórios. Quer saber o que ela realmente está fazendo? Ela senta no meu sofá o dia inteiro assistindo séries e pedindo delivery. Ela não lava as roupas, não cozinha, não limpa, não lava nem um único prato. Todo dia eu chego do trabalho para um caos completo. Você sabe como é trabalhar o dia todo e chegar em casa para encontrar sua cozinha destruída e toda a sua comida comida? Querida, a voz da minha mãe assumiu aquele tom condescendente que eu odiava, aquele que ela usava quando achava que estava sendo a voz da razão. Catarina não está acostumada a viver independentemente. Ela não sabe fazer essas coisas ainda, nunca teve que cuidar de si mesma antes. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Andei pela minha sala, desviando dos sapatos descartados da Catarina. Ela é adulta, mãe. Ela deveria saber como lavar um prato. Não são habilidades complicadas que estamos falando. Isso é cortesia humana básica. Você é a anfitriã, Marina. É sua responsabilidade ser hospitaleira e cuidar de seus convidados. Essa sua atitude. Eu não te criei para ser assim. Eu te criei para ser generosa e gentil, especialmente com a família. Senti a frustração crescendo no meu peito enquanto minha mãe continuava me dando sermão sobre hospitalidade e dever familiar. Cada palavra só me lembrava da constante falta de respeito que eu vinha suportando na minha própria casa. As manchas de vinho no meu tapete chamaram minha atenção, resquícios do jantar romântico da Catarina, e algo dentro de mim finalmente estourou. Sabe de uma coisa, mãe? Interrompi ela no meio da frase, minha voz subindo a cada palavra. Estou cansada de tentar explicar isso para você. Estou cansada de ser a responsável, a compreensiva, aquela que tem que acomodar tudo. Estou simplesmente completamente cansada. Tomei fôlego, minhas próximas palavras saindo numa explosão de raiva. Estou cansada da Catarina se comportando como uma porca na minha casa. No momento em que essas palavras saíram da minha boca, ouvi um pequeno suspiro atrás de mim. Meu estômago afundou enquanto eu lentamente me virava. Lá estava Catarina, parada na porta, seu rosto pálido e seus olhos arregalados. Ela deve ter voltado para pegar alguma coisa e ouvido tudo. O olhar no rosto dela fez minha raiva evaporar instantaneamente, substituída por uma onda enjoativa de culpa. Catarina, eu comecei, mas ela já estava se virando. Marina, o que está acontecendo? A voz da minha mãe ainda estava vindo pelo telefone, mas eu mal ouvia. Observei, congelada no lugar, enquanto Catarina ia direto para seu quarto. Podia ouvi-la abrindo gavetas e se movendo lá dentro. Em minutos, embora parecesse horas, ela emergiu com suas malas, as mesmas com que tinha chegado apenas 2 semanas atrás. Ela não olhou para mim enquanto passava, não disse uma palavra. O único som era o rodar das rodas de sua mala pelo meu piso de madeira e então o suave clique da porta da frente fechando atrás dela. Fiquei ali no silêncio repentino, meu telefone ainda na mão, a voz da minha mãe um murmúrio distante. Desliguei sem dizer adeus. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Nenhuma ligação da minha mãe, nenhuma mensagem raivosa da mãe da Catarina, nada. O silêncio era pior do que as discussões tinham sido. Eu sabia que Catarina devia ter contado à mãe dela o que aconteceu, e sua mãe deve ter contado à minha, mas ninguém estava dizendo nada para mim. O peso daquele silêncio me pressionava todos os dias enquanto eu me movia pelo meu apartamento agora impecável. Uma semana se passou assim, até que houve uma batida na minha porta uma noite. Abri para encontrar meus pais parados ali. O rosto da minha mãe estava fixo naquela expressão que eu lembrava da infância, aquela que significava que eu estava em sérios problemas. Papai parecia cansado. Eles entraram e mamãe não perdeu tempo. Você tem alguma ideia do que fez? Ela começou a andar pela minha sala, chamando sua irmã de porca, fazendo ela se sentir tão mal-vinda que teve que sair no meio da noite. Eu não te criei para ser cruel, Marina. Ela continuou listando meus pecados, cada um entregue como uma promotora num julgamento. Notei que papai não tinha dito nada ainda, apenas ficou ali com as mãos nos bolsos, olhando ao redor do meu apartamento. Mamãe notou também.
Ela se virou para ele de repente. Por que você está aí parado em silêncio? Diga alguma coisa para sua filha. Diga a ela como você está desapontado. Papai limpou a garganta, mudando seu peso de um pé para o outro. Na verdade, ele disse lentamente, acho que nossas duas filhas estão erradas nesta situação. O que? Mamãe e eu dissemos simultaneamente. Marina, ele se virou para mim, sua voz gentil mas firme. Chamar sua irmã de porca foi errado. Foi cruel e é o motivo pelo qual ela saiu. Você precisa se desculpar por isso. Eu assenti, sentindo a vergonha fresca novamente, mas ele continuou, levantando uma mão quando mamãe começou a falar. Mas de resto, apoio Marina nisto. Catarina precisa aprender a se comportar como uma adulta, como uma pessoa independente. Talvez seja o empurrão que ela precisa para começar a assumir responsabilidade por sua própria vida. Às vezes, a coisa mais gentil que podemos fazer por nossos filhos é deixá-los enfrentar as consequências de suas ações. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Ah, então agora você quer ser pai? Onde você estava quando eu estava ajudando Catarina a procurar emprego? Quando eu estava coordenando com a mãe dela? Por que eu tenho que cuidar da sua filha mais velha mais do que você? Isso não é justo, papai começou, mas mamãe o cortou. Você sabe o que não é justo? Você ficar sentado em silêncio todos esses anos enquanto eu trabalho para manter esta família unida. Bem, parabéns, agora você pode lidar com suas filhas sozinho. Então ela se virou para mim, sua raiva encontrando um novo alvo. E você acha que pode simplesmente expulsar sua irmã quando quiser? Esta é minha propriedade, eu disse, minha voz firme apesar do meu coração acelerado. Posso fazer o que quiser com ela. Mamãe riu, mas não havia humor nisso. Sua propriedade? Você acha que fez tudo isso sozinha? Quase tudo neste apartamento foi comprado com nosso dinheiro. Ela gesticulou selvagemente ao redor da sala antes de apontar dramaticamente para a estante contra a parede. Aquela estante pertencia à minha avó. É uma herança de família, o que significa? Significa que é meu móvel, não seu. Fiquei ali por um momento, olhando para a estante que minha mãe estava apontando. Então, sem dizer uma palavra, andei até ela e comecei a tirar os livros das prateleiras. O que você está fazendo? Mamãe exigiu. Empacotando seu móvel, respondi, minhas mãos tremendo levemente enquanto continuava esvaziando as prateleiras. Fui até meu armário de arrumação e peguei algumas caixas de mudança que tinha guardado de quando me mudei. Marina, pare com isso, papai disse quietamente, mas o ignorei. Não se preocupe, mãe, eu disse, começando a desmontar a estante. Um entregador vai levar isso para sua casa amanhã. Já que é seu móvel, você deve ficar com ele. Mamãe pegou sua bolsa. Não posso lidar com isso agora. Esta não é a filha que eu criei. Ela saiu tempestuosamente, batendo a porta atrás dela. Papai ficou ali sem jeito por um momento. Marina. Você deveria ir atrás dela, pai. Ele assentiu tristemente. Então seguiu mamãe. Ouvi ele chamando um táxi no corredor. Fiel à minha palavra, mandei a estante ser entregue na casa da minha mãe no dia seguinte. Depois disso, o silêncio caiu sobre nossa família novamente. Sem ligações, sem mensagens, sem jantares em família, apenas silêncio. Um mês se passou assim. Me joguei no trabalho, tentando não pensar em como tudo tinha desmoronado. Então, numa tarde, meu telefone acendeu com o número do meu pai. Podemos tomar um café? Ele perguntou. Aquela cafeteria perto do seu escritório. Claro, concordei, grata que pelo menos alguém da minha família ainda estava falando comigo. Mas quando entrei na cafeteria no dia seguinte, parei de repente. Ali na mesa com meu pai estava Catarina, nervosamente mexendo numa xícara de café. Por um momento, considerei dar meia volta e sair, mas papai já tinha me visto e acenou. Tomei um fôlego profundo e me aproximei da mesa. Ninguém falou enquanto eu me sentava. Catarina olhava fixamente para sua xícara de café e eu me concentrei em arrumar minha bolsa no encosto da cadeira. Papai limpou a garganta, mas não disse nada. O silêncio constrangedor se estendeu até que uma garçonete veio anotar meu pedido, nos dando um momento para nos recompormos. Finalmente, Catarina olhou para cima.
Então, ela começou, então pausou para tomar fôlego. Eu consegui um emprego. Isso é ótimo, consegui dizer. É sim. E encontrei meu próprio apartamento. É pequeno, mas é legal. Na verdade, posso pagar por ele agora com meu novo salário. Ela sorriu levemente. Ainda estou namorando o Daniel. Ele acha hilário agora, fica me chamando de garota da briga. Diz que nunca viu ninguém ir de zero a chamar a polícia tão rápido. Apesar de tudo, me peguei rindo. Bem, ele estava sendo bem chato. Estava, Catarina admitiu. Nós dois estávamos. Ela pousou sua xícara de café e olhou diretamente nos meus olhos. Marina, sinto muito mesmo por tudo. A bagunça, a falta de respeito, usar suas coisas sem pedir. Eu estava agindo como uma adolescente mimada em vez de uma adulta. Senti algo apertado no meu peito começar a afrouxar. Sinto muito também. Não deveria ter te chamado de porca, isso foi cruel e me arrependo. Eu estava só tão frustrada. Eu sei. Te dei muitos motivos para ficar frustrada. Catarina estendeu a mão pela mesa e apertou a minha. Morando sozinha agora, tendo que realmente cuidar de tudo eu mesma, eu entendo. Entendo porque você ficava tão brava com a louça e a limpeza e todo o resto. Desde aquele dia na cafeteria, Catarina e eu temos reconstruído nosso relacionamento. Nos encontramos para café regularmente agora, e ela realmente se tornou muito boa em manter seu novo apartamento limpo. Ela até me convidou para jantar recentemente, cozinhou ela mesma e tudo. As coisas com mamãe, bem, essa é uma história diferente. Papai me diz que ela não está pronta para se reconciliar ainda, que precisa de tempo para pensar, ele diz. Mas sei que é mais complicado que isso. Mamãe sempre se orgulhou de manter a família misturada perfeita, e acho que meu conflito com Catarina estilhaçou essa ilusão para ela. Mantenho minhas ações, no entanto. Sim, eu poderia ter lidado com algumas coisas melhor, mas não acredito que devo desculpas à mamãe ou à mãe da Catarina por esperar respeito básico na minha própria casa. Ontem aconteceu algo interessante. Um entregador trouxe uma estante familiar para meu apartamento, a mesma que eu tinha mandado para a mamãe meses atrás num acesso de raiva. Não havia bilhete, nenhuma explicação, apenas a estante. Enquanto estava ali olhando para ela, não pude deixar de me perguntar se isso era o jeito da mamãe estender um ramo de oliveira. Não liguei para ela sobre isso ainda. Algumas feridas precisam de mais tempo para cicatrizar, e algumas conversas precisam do momento certo. Por enquanto, coloquei a estante de volta no seu lugar antigo, e toda vez que olho para ela, penso em como famílias são como livros, às vezes elas precisam ser desmontadas e remontadas antes que possam ficar em pé adequadamente de novo. Fim da história.